Olá, estamos iniciando mais um ano letivo remotamente. Eu sou o professor de Geografia, Diógenes Lira, e antes de começarmos a nossa primeira videoaula, eu tenho alguns avisos interessantes, importantes. O primeiro aviso é onde assistir essas videoaulas. Vocês já sabem, a escola tem um canal no YouTube, o canal do EJAN. Lá todas as disciplinas, todas as aulas vão ser postadas. Além desse canal, eu tenho o meu canal no YouTube também, foi feito ano passado, mas ele continua lá. No momento ele encontra-se sem nenhum vídeo. Eu apaguei todos os vídeos, vou começar a postar novamente os vídeos à medida que a gente for gravando. Então vocês podem se inscrever lá também, podem procurar lá também, que é o canal Prof. Diógenes Lira. Esse é o meu canal. Além do canal da escola, com todas as disciplinas, esse é o meu canal, apenas com as minhas videoaulas. Outro ponto importante também são as atividades, onde vocês vão encontrar as minhas atividades no final de cada vídeo. Os outros professores, outra metodologia. As minhas atividades vão estar na própria videoaula. Acabando a aula, vocês vão encontrar a atividade já ali dentro do vídeo. Copiem e respondam. Com relação a essa atividade, pós-respostas, vocês vão tirar fotos e enviar para mim pelo WhatsApp, com a sua turma, todos os dados, seu nome, e aí essas atividades vão sendo guardadas, vão sendo registradas para gerar a nota de vocês, juntamente com o nosso teste, nossa avaliação escrita. Nós vamos ter também a questão dos conteúdos, outro ponto importante. Ano passado eu estava entregando, além da videoaula, PDFs com esse resumo. Muitos alunos não estavam assistindo às videoaulas, apenas pegavam os PDFs. Então eu acho que isso não é interessante para ninguém. A aprendizagem só vai ser completa se você assistir a aula. Então, de maneira que esse ano eu não passarei mais PDFs com os assuntos. Então o assunto é o que está aí na videoaula. Você opta em tirar print, copiar no seu caderno, aí vai de cada um, certo? Mas o PDF não será mais entregue a vocês na minha disciplina. Com relação a dúvidas, os alunos que tiverem dúvidas, não entenderem, vão me procurar no WhatsApp. Não perguntem no grupo, perguntem de forma privada. E aí, assim que eu tiver um tempo, um momento, eu respondo para vocês, tiro todas as dúvidas, um a um, de quem tiver. Não fiquem com dúvidas. Isso vai levar a um problema futuramente para vocês. Sempre que tiver uma dúvida, surgir uma dúvida, pode me perguntar no WhatsApp, não tem problema. Existe um grupo no Facebook, que foi feito ano passado por mim. Lá eu compartilho enquetes, textos extras, indicações de vídeos, de filmes. Alguns testes são indicados por lá e feitos no Sigeduc, alguns avisos. É interessante também que vocês procurem esse grupo para se inscrever, para ser membro. Facebook, vocês vão procurar Geografia e História EJAN, do jeito que está escrito aí no slide. Procurem ser membros desse grupo, vai auxiliar mais ainda o desenvolvimento da disciplina. Então agora nós vamos começar a nossa primeira videoaula. Vamos iniciar nossa primeira videoaula de Geografia, segundo ano. Para começarmos nossa aula, vamos iniciar falando sobre a indústria e a produção do espaço. Praticamente tudo que nós consumimos diariamente, no nosso cotidiano, provém da indústria. Podemos pensar na comida, que é industrializada, podemos pensar nas máquinas, eletrodomésticos que nós utilizamos, que são industrializados, nossas roupas, os veículos que nós utilizamos no dia a dia, tudo provém da indústria. A indústria é o que vai determinar a riqueza de um país. Atualmente nós vivemos essa realidade. O país mais rico é o mais industrializado, o que possui a indústria mais moderna, mais tecnológica. Quando nós voltamos no tempo, nós percebemos a evolução da indústria. O berço, o início da industrialização vem com o artesanato, através do trabalho dos artesãos,
Então nós temos nessas figuras algumas imagens que representam esse início da industrialização. Você tem o ferreiro, que produzia itens de metal. Você tem a tecelã, que produzia os tecidos. Você tem o carpinteiro, que produzia móveis, objetos de madeira. Você tem os padeiros, que produziam os pães, as massas. Então esse é o início, o berço da indústria, que começa com o artesanato. Podemos falar também da evolução técnica na indústria. As inovações tecnológicas ao longo do tempo, ao longo da história, vão ampliando, aumentando a capacidade de produção da indústria. Evidentemente que quanto maior a indústria, mais ela vai atingir o meio ambiente. A partir do ponto de que a indústria, para produzir os seus produtos, precisa de matéria-prima. E essa matéria-prima vem da natureza. Então, quanto mais você cresce a produção, mais matéria-prima, mais impactos ao meio ambiente você vai gerar. Vamos falar sobre os avanços na indústria. Nós podemos falar de uma indústria manufatureira e maquinofatureira. Seria a manufatura e a maquinofatura. A primeira etapa, que seria a manufatura, nós vamos ter aqui um trabalho artesanal, um trabalho feito à mão. Então, o artesão é quem realiza esse trabalho. Você tinha uma oficina, por exemplo, de fabricar sapatos. Ali dentro daquela oficina você tinha vários artesãos trabalhando. Cada artesão era responsável por uma etapa da produção do calçado. Então, um iria medir o pé do cliente, outro iria cortar o couro, outro iria cortar a sola, um iria juntar, dar acabamento, realizar os enfeites e finalmente esse produto seria entregue ao seu cliente, totalmente personalizado, feito para o pé daquele cliente. Esse processo era demorado, levava-se um tempo muito maior para produzir esse produto. Provavelmente o preço dele seria muito alto pelo seu nível de detalhes, de personalizações. E aí nós entramos na segunda etapa, que será a maquinofatura. Aqui a máquina começa a substituir o homem. O produto passa a ser produzido em massa, todos iguais, em grande quantidade. O preço do produto cai, o número dos produtos aumenta. Então essa é uma grande transformação na indústria, baseada nas máquinas. Então você tem o surgimento da máquina a vapor, posteriormente o uso do petróleo e finalmente, chegando nos dias de hoje, o uso da eletricidade. Isso amplia muito a produção, o que reduz o preço. Falando mais sobre a transformação da natureza, a indústria ela vai provocar grandes impactos ao meio ambiente. Isso é fato. Quanto maior, mais intensa a indústria, mais ela vai atingir a natureza, o meio ambiente. Então, o avanço da indústria aumenta a produtividade, necessitando assim de mais matéria-prima. E aí você precisa, no caso da indústria de alimentos, expandir cada vez mais as áreas agrícolas, ou seja, onde antes tínhamos floresta, você ali não vai ter mais a floresta e vai passar a ter plantações. Isso gera grandes impactos, afeta muito a biodiversidade. Nós vamos ter a exploração mineral, a retirada dos minerais que estão abaixo do solo, vai desmatar áreas imensas de floresta, provocar, em muitos casos, contaminação daquele solo, daquele terreno. Você tem para a produção de energia, mais uma vez, sérios impactos. Então, quanto mais a indústria cresce, mais ela precisa de matéria-prima, mais ela precisa de energia, de fontes de energia, e tudo isso vai gerando cada vez mais impactos. E aqui eu não falei ainda nem da poluição. A indústria é um dos grandes vilões na poluição do meio ambiente. São os produtos químicos que sobram do processo industrial, que muitas vezes é lançado de forma irregular na natureza e vai provocando cada vez mais danos ao meio ambiente.
Com relação à questão dos transportes, a evolução da indústria vai provocar também a necessidade de uma rede de transporte melhor, mais moderna, cada vez mais rápida. Então, esses meios de circulação dos produtos necessitam de fontes, de maneiras cada vez melhores de locomoção. Então, nós podemos falar com relação a esse avanço na rede ferroviária, que foi uma das primeiras a se desenvolver para o processo industrial. No caso, hoje não é muito utilizado no Brasil, mas já foi no passado, e outros países até hoje usam muito as ferrovias para transportar os produtos, a matéria-prima. Nós temos o meio rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil hoje, que é bastante importante para a indústria. Nós temos o hidroviário, que é o uso dos rios como se fossem estradas, transportando produtos, pessoas, mercadorias. E finalmente o aéreo, que é o mais moderno, mais rápido atualmente e também o mais caro. Agora vamos falar sobre os tipos de indústria. Primeiramente vamos ver os tipos de indústria quanto ao tipo de produto que ela produz. A primeira indústria nós chamamos de indústria de bens de produção. Essa indústria ela vai transformar a matéria-prima bruta em uma matéria-prima refinada, pronta para ser usada para produzir produtos. Então veja bem, vamos usar como exemplo aqui o minério de ferro. Essas duas imagens aí mostram a indústria siderúrgica, que é a indústria que produz o ferro. Quando nós extraímos o ferro da natureza, ele é uma rocha impura. Ali você encontra o mineral ferro, mas também vai encontrar partículas de vários outros minerais, de rochas, terra agregada. E isso não faz com que esse elemento não possa ser utilizado. Então ele precisa ser purificado. Então ele é derretido, como a gente vê aí nas imagens. Ele é purificado, é produzido lingotes, barras de ferro. E esse material purificado, refinado, vai ser comercializado, vendido, e outras fábricas irão utilizá-los para fabricar motores, ferramentas, peças de metal em geral. Certo? Então a indústria de bens de produção, ela pega a matéria-prima bruta, refina, transforma numa fonte, num elemento que possa ser usado. Outro exemplo é o petróleo. Quando ele é extraído, ele não pode ser usado. É um líquido viscoso, negro, que não pode ser utilizado do jeito que está ali. Então ele vai passar por um processo de transformação nas refinarias de petróleo, e a partir dele vai ser produzido vários produtos, como por exemplo gasolina, o querosene, o óleo diesel, entre vários outros. Vamos para a próxima indústria. Nós temos aqui na sequência a indústria de bens intermediários. Essa indústria ela atua produzindo máquinas, motores, equipamentos que vão ser usados em outras fábricas. Então quando você entra, por exemplo, numa fábrica de biscoito, você vai ver várias máquinas trabalhando, produzindo os biscoitos. Quem é que fabrica aquelas máquinas? É a indústria de bens intermediários. Essa indústria ela vai produzir apenas os elementos que vão ser usados por outras fábricas, como motores, máquinas, guindastes, ferramentas, peças. Tudo que uma fábrica precisa para funcionar será produzido aqui, pela indústria de bens intermediários. E finalmente nós temos a indústria de bens de consumo. Esse tipo de indústria irá produzir aquilo que se destina a nós, pessoas comuns, a população em geral. Então os produtos produzidos pela indústria de bens de consumo é aqueles que chegam até nossas casas. Eles podem ser os duráveis ou os não duráveis. Os duráveis são as roupas, os calçados, produtos que nós vamos usar por um tempo determinado, 1 ano, 2 anos, eletrodomésticos. Você compra uma geladeira, você não vai querer comprar uma geladeira toda semana, né? Você vai querer comprar uma geladeira e ficar pelo menos 5 anos com ela. Você compra uma camisa, você não vai querer jogar ela fora no dia seguinte. Usou uma vez e descartar, né? Você vai querer lavar e usar várias vezes. Então são produtos duráveis.
Os produtos não duráveis são aqueles que, se a gente não consumir rápido, ele vai estragar e vai ter que ir para o lixo. É o exemplo de alimentos, bebidas, medicamentos, tem uma validade. E se você não consome, ele estraga. Então esses são os não duráveis. Seguindo com o nosso assunto, agora nós temos os tipos de indústria quanto à tecnologia. Aqui nós temos 3 tipos de indústria também: a indústria tradicional, a indústria moderna e a indústria de ponta. Vamos entender cada uma. A primeira, a indústria tradicional, é a mais arcaica. Esse tipo de indústria ela vai possuir algumas características. Vamos ver quais são. Primeira característica, ela tem baixa automatização, ou seja, ela precisa do ser humano. A mão de obra aqui é humana, essencialmente. Praticamente ela não utiliza máquinas. As máquinas que são utilizadas aqui precisam do homem para funcionar. Um exemplo, essa fotografia que vocês veem aí, que seria uma fábrica de roupas. Vocês percebem nessa primeira imagem que você tem várias pessoas aí, talvez centenas de funcionários trabalhando. Cada funcionário desse fazendo um pedaço de uma camisa. Então a máquina não faz nada sozinha. Se tem uma máquina de costura aí, ela precisa de uma pessoa para operar. Então a automatização é baixa. Outra característica é que ela usa mão de obra numerosa, muita gente para trabalhar. A indústria tradicional precisa de muita mão de obra. E essas pessoas geralmente não são qualificadas, são pessoas que não precisam ter um nível alto de escolaridade. Elas podem fazer essa função com uma baixa escolaridade, muitas vezes nem precisariam saber ler ou escrever. Um efeito disso é o salário. O salário nesse tipo de indústria geralmente é muito baixo, é o salário mínimo possível. Então, na indústria tradicional você tem baixa tecnologia, número muito alto de pessoas trabalhando, pessoas sem qualificação de trabalho com salários baixos. Alguns exemplos de indústria tradicional é a indústria de alimentos, de roupas, de móveis. Na maioria das vezes são indústrias que vão se encaixar dentro da tradicional. A segunda é a indústria moderna. Aqui nós já temos um recurso tecnológico muito mais avançado. A automatização aqui já é largamente empregada. A mão de obra aqui já é uma mão de obra mais qualificada. Um exemplo seria a indústria de fabricação de carros, automóveis. Então você tem muitas máquinas trabalhando sem necessidade do ser humano, robôs controlados por computador que vão fazendo a maior parte do trabalho na produção do carro. Os trabalhadores aqui já precisam ter uma qualificação maior, já precisam ser capacitados, muitas vezes ter um domínio até de uma segunda língua, inglês, para poder controlar o sistema operacional dessas máquinas. Já precisam ter um curso técnico no mínimo de mecânica. Então você tem um número menor de funcionários e muito mais qualificados. Isso vai gerar um efeito direto no salário. Trabalhador mais qualificado, com mais estudo, mais capacitado, vai receber salários maiores. Então, essa indústria vai ter tecnologia, automatização, o número de trabalhadores vai ser menor e a qualificação desses trabalhadores já será maior também, refletindo diretamente no valor dos salários. Exemplos de indústrias modernas, a gente pode citar de automóveis, de eletroeletrônicos. É claro que tudo isso depende muito do país também. Um país mais moderno vai ter uma indústria moderna muito mais tecnológica. Passamos para a terceira e última indústria, que é a indústria de ponta. Essa indústria também é chamada de high-tech. São as mais modernas do planeta. Utilizam recursos altamente sofisticados. Essas indústrias desenvolvem pesquisa constantemente.
novas tecnologias são desenvolvidas dentro dessas indústrias. O número de trabalhadores é extremamente reduzido, são pouquíssimos trabalhadores, e esses trabalhadores são altamente qualificados, no mínimo com doutorado. Pessoas que passaram muitos anos da sua vida estudando, se preparando para assumir um emprego de tamanha responsabilidade que necessita de tanto talento e condição para estar ali, né? Exemplos: as indústrias farmacêuticas, as indústrias de robótica, desenvolvimento de softwares. É o caso, por exemplo, da Microsoft, que desenvolve o sistema operacional Windows, que controla a maioria dos computadores do mundo. A Apple, que desenvolve tecnologias em vários setores, computadores, telecomunicações, né, os smartphones. Indústrias de fabricação de medicamentos, né, que hoje tem grande relevância, estão aí estudando, desenvolvendo vacinas para o Covid. Então, as pessoas que trabalham aí são altamente qualificadas, capacitadas para poder descobrir e criar inovações. Evidentemente, os salários também vão ser refletidos. Quanto mais capacitado para desenvolver a função, maior será o seu salário, né? Antes de iniciar esse novo assunto, vamos ver um pequeno videozinho que vai fortificar, ampliar mais ainda o conhecimento de vocês com relação às indústrias. A característica da atividade industrial é a produção de mercadorias em grande quantidade. O trabalho na indústria é organizado em linhas de produção, ou seja, cada trabalhador realiza determinada etapa da produção do produto. Não podemos esquecer que o funcionamento da indústria depende também de alguns fatores como mão de obra e eletricidade, matéria-prima e meios de transporte. Um outro ponto importante que não posso deixar de citar é que existem vários tipos de indústrias. Vamos conhecer algumas? Existem indústrias de bens de consumo, como de alimentos, bebidas, móveis e eletrônicos. Indústrias intermediárias, como fábrica de motores e ferramentas. Indústrias de base, como petrolíferas e metalúrgicas. Vamos conhecer agora as técnicas de produção? Ao longo do tempo, as indústrias foram incorporando novas técnicas de produção. De um lado, aumentou a produção e a velocidade em que os produtos eram fabricados, mas de outro lado, diminuiu o número de trabalhadores, e isso causou desemprego. Na indústria de automóveis, por exemplo, a utilização de robôs e máquinas reduziu cada vez mais a necessidade de empregar trabalhadores. Muito bem, espero que o vídeo tenha fortificado mais ainda a informação que a gente está precisando entender nesse momento. Seguindo com o nosso assunto, vamos falar agora sobre a indústria no mundo, como ela se apresenta. A indústria no planeta, ela se apresenta de forma irregular. Como assim irregular? Nós vamos ter alguns países que vai apresentar uma industrialização muito mais forte, muito mais intensa, mais moderna, e outras áreas a indústria vai ser fraca, vai ser arcaica. Exemplo: os Estados Unidos é o país mais industrializado e com a indústria mais moderna hoje. Se você for para a Etiópia, na África, é um país praticamente que não apresenta industrialização. E a indústria que ela apresenta é tradicional, é arcaica, é agrícola, né? Não consegue se desenvolver. Evidentemente que existem questões políticas, questões de extrema pobreza, de miséria que vão prejudicar essa industrialização. Mas percebam que enquanto existem alguns lugares no planeta que são extremamente industrializados e modernos, existem também outros que praticamente não possuem indústria. Então a distribuição da indústria ela é irregular no planeta, e até mesmo dentro de um país ela é irregular também. Pegamos aqui o Brasil como exemplo.
O Brasil ele tem a sua indústria concentrada no Sudeste, principalmente em São Paulo. Quando você vem para o Norte e Nordeste, a indústria é bem menor. Então, a distribuição da indústria ela é irregular. E nós vamos entender mais à frente por que isso acontece. Quais são os fatores que vão trazer essa irregularidade. Então, nós vamos ter essa irregularidade através do nível tecnológico, do lucro. Quanto mais moderno, quanto mais indústria, mais lucro o país terá. Então, nós temos alguns exemplos dos países mais industrializados do mundo: Estados Unidos, Japão, Canadá, Alemanha, entre outros. Esses são os mais industrializados e com a indústria mais moderna, mas existem outros nessa sequência. Nós temos países que estão, vamos dizer assim, no meio do caminho, são meio termos. Eles são industrializados, mas ainda não chegam no nível de desenvolvimento dos Estados Unidos ou do Japão. É o caso do Brasil, que é um país altamente industrializado, porém ainda apresenta muito forte a indústria tradicional, arcaica. O exemplo da China. A China hoje é um dos países mais industrializados do mundo, porém essa indústria ainda apresenta características que a deixam, vamos dizer assim, em um estado inferior aos Estados Unidos, ao Japão, que são mais modernos, mais tecnológicos. O México, a Índia, são exemplos de países em processo de industrialização ainda. Nesses países, muitas vezes, a atividade industrial ela é limitada tecnologicamente. Então, você vai ter a indústria mais forte no setor têxtil, que é a produção de tecidos, setor de bebidas, de calçados, alimentos, e a indústria mais moderna, que seria a de ponta, que irá produzir medicamentos, irá produzir softwares, inovações tecnológicas, é reduzida nesses países. Uma questão que a gente deve observar é que existem países que são dependentes de matéria-prima, principalmente matéria-prima agrícola e mineral. Um exemplo é o Japão. Apesar de ser extremamente moderno e ter uma indústria muito forte, intensa, o Japão ele possui dependência em várias áreas, como no caso do petróleo. A produção de petróleo no Japão é mínima, por ser uma ilha, por ser um país muito pequeno, praticamente não produz petróleo. Então ele depende de petróleo que vem de outros países, de outras nações. Ele precisa trazer esse petróleo, comprar de fora, certo? Essa dependência é uma coisa que acontece em vários países, em setores diferentes, em produtos diferenciados. Existem também as diferenças regionais e locais. Dentro de um país, a distribuição da indústria é diferenciada e o tipo de indústria também vai ser diferenciada. Vamos ver aqui o exemplo dos Estados Unidos. Observe esse mapa. Vejam que é possível visualizar 3 cores aí, o rosa, o amarelo e o verde. Cada cor dessa representa uma região e um tipo de indústria dentro dos Estados Unidos. Então você tem na cor amarela a região Nordeste. A indústria mais forte aí é a automobilística. Não quer dizer que não exista outras indústrias nessa região. Existe, mas a mais forte, a mais intensa é a automobilística. É a região que é focada no automobilismo, fabricação de veículos. A região central, toda essa parte rosa que vocês veem aí, é focada na agricultura. Existem outras indústrias, obviamente, mas o foco dessa área rosa é produtos agrícolas. E na região oeste, essa cor verde, principalmente a região de São Francisco, da Califórnia, é focada em alta tecnologia. Ali você tem o que é chamado de Silicon Valley, o Vale do Silício. É uma região que tem grande desenvolvimento tecnológico, sede de empresas multinacionais de tecnologia de ponta se localizam ali, como por exemplo a Microsoft e a Apple.
e muitas outras, inclusive de outros países, acabam trazendo filiais para essa região. Aí você tem um investimento governamental muito forte nas faculdades, nas universidades, na parte tecnológica. Então muitos engenheiros saem das faculdades e já vão sendo contratados por essas empresas para desenvolver tecnologia, para criar inovações. Certo, gente? Então isso é uma maneira da gente entender essa questão das diferenças regionais no caso dos Estados Unidos. Vamos ver mais exemplos. O caso do Japão. A indústria no Japão, ela se foca mais na região sul. A região norte do Japão é menos industrializada. A maioria das cidades industriais fica no sul do Japão. Então é ali onde a indústria é mais forte. No caso da China, a indústria ela é mais forte junto do litoral. Observem essa figura do meio. Essas areazinhas laranjas no mapa da China é onde a indústria está concentrada. Por que o litoral se desenvolveu mais com a questão da indústria, no caso da China? Por causa da presença dos portos. Litoral, chegada e saída de embarcações, exportação de produtos. Então os portos são muito importantes. As indústrias acabaram se localizando nessa área. No caso do Brasil, como eu já disse no slide anterior, o Brasil ele vai ter o desenvolvimento industrial na região sudeste. Então você tem São Paulo e Rio de Janeiro, onde a maior parte da indústria vai se localizar. Então percebam aí essa questão da distribuição da indústria, como ela muitas vezes se regionaliza. Ela se localiza numa região e as outras regiões do país vão ficar sem a presença da indústria, ou com tipos diferentes de indústria. E aqui nós encerramos essa nossa videoaula. Agora vamos ver a nossa primeira atividade, certo? Na sequência, nossa primeira atividade. Então vamos para a nossa primeira atividade. Vocês vão copiar no caderno de vocês. Lembre de copiar essa abertura, certo? Não esqueçam. Escola Estadual João Alves de Melo, disciplina Geografia, professor Diógenes, turma 2º ano, coloque a sua turma. Aluno, não esqueça de colocar seu nome. Então você tem aí a questão número 1. Realize um estudo online sobre a Revolução Industrial e escreva uma redação de 15 linhas sobre esse importante fenômeno social e econômico. Então você vai pesquisar aí na internet, né? Procure o que é Revolução Industrial e em seguida você escreva sucintamente uma redação com pelo menos 15 linhas falando sobre esse importante fenômeno social e econômico. Questão 2. Realize uma pesquisa na internet sobre as primeiras indústrias e como eram o trabalho, questão do salário, os direitos dos trabalhadores. Vocês vão se surpreender como era a vida do trabalhador no início da indústria. Responda essa questão. Questão 3. Qual a diferença entre manufatura e maquinofatura? Questão 4. Pesquise e descreva a produção em massa. O que é produção em massa? Como isso acontece? 5. Cite as diferenças entre as indústrias tradicional, moderna e de ponta. Eu quero as diferenças entre elas. Certo, gente? Então é isso. Bons estudos e boa sorte a todos. Até a próxima.